Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9. Diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Amados, nós conhecemos a história de Noé, e Noé é uma das figuras da Bíblia Sagrada, uma das histórias da Bíblia que mais nos chama a atenção. Histórias, algo extraordinário. Mas esse versículo de número 9 diz que Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. E a época de Noé, todos nós já sabemos e conhecemos, que era uma época difícil. Ninguém queria saber de Deus. Ninguém queria saber de ouvir a mensagem de Deus, a palavra do Senhor. A raça humana estava totalmente destruída, totalmente fora dos preceitos, dos conceitos divinos. Porém, Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. E não é diferente do estado em pleno século 21 ao qual nós estamos hoje. Hoje nós estamos vivendo num tempo muito difícil para podermos manter a nossa família ligada com Cristo, ligada com o Senhor, na presença do Senhor. Educar os filhos, manter os filhos na presença de Deus, andando com Deus, aprendendo de Deus, se relacionando com Deus. Porque o mundo aí fora tem oferecido tantas outras coisas atrativas, porém destrutivas. Destrutivas porque tem tirado da presença e do foco de Deus. Porém, o que me chama a atenção aqui, que eu não vou falar sobre família, mas eu quero falar para você que faz parte e que é uma família, que a única receita, queridos, para nós vencermos todas as dificuldades, todos os obstáculos, é o que Noé fez aqui. Noé, ele era um homem íntegro, era um homem reto, diante dos contemporâneos, diante de toda a sociedade que ele convivia naquele tempo. Noé conseguiu ser íntegro, conseguiu ser justo. E hoje não é diferente. Hoje eu e você, a minha família, a tua família, tem condições de ser uma família justa, de ser uma família íntegra na presença de Deus. De Deus olhar para a terra, olhar para essa sociedade, olhar para a minha família, olhar para a tua família e achar graça diante de nós e dizer: esta família é uma família abençoada, é uma família justa, é uma família íntegra. Diante de tanta corrupção, diante de tanta maldade, diante de tantas coisas erradas, de tanta corrupção que nós estamos vivenciando, tanto na política como na própria igreja do Deus vivo, estamos vendo coisas absurdas. Mas eu quero dizer, nós podemos se manter como Noé, justos e íntegros, e achar graça diante dos olhos do Senhor. Mas qual o segredo, irmão Wagner? O segredo é andar com Deus. O segredo é andar com Deus. É difícil, irmão Wagner, andar com Deus numa situação qual nós estamos vivenciando. É difícil porque você não sabe aonde eu moro. É difícil porque você não conhece a minha família toda ainda. Você não sabe quem é a minha família. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: nós temos condições de andar com Deus. E quem anda com Deus, querido, com certeza vai trazer benefícios para a sua família, vai trazer, aleluia, benefícios da parte de Deus para a sua família. Seja qual for a área, seja qual for a necessidade da sua família, eu quero dizer uma coisa: você andando com Deus, Deus suprirá a necessidade da minha e da sua família.
né? E Noé foi chamado, e é interessante que foi num momento difícil, mas o Senhor viu Noé. Diga: Deus está me vendo. Deus te conhece, né? Deus me conhece. E queridos, eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, que é interessante, que quando Deus viu toda aquela maldade, aquela podridão, Deus achou graça em Noé e chamou Noé. Disse: Noé, eu vou destruir toda a terra e todo ser vivente que há na terra. Eu vou destruir a raça humana, vou destruir todos os pássaros, todos os animais, todo réptil que está na terra, eu vou destruir, porque eu vou mandar um grande dilúvio, né? E é interessante que Deus diz: só que tem uma coisa, Noé, você e a sua família será salva. Só que, Noé, tem uma coisa, para você, a sua família ser salva, para sua família receber essa bênção, essa virtude, essa graça, eu tenho uma tarefa para você. Qual que é, Senhor? Você vai precisar construir uma grande arca, um grande barco, um grande navio. Agora eu pergunto para você: foi fácil? Hein, Paulo? Foi fácil? Diante de uma sociedade corrupta, cheio de pessoas que começaram a zombar dele quando ele começou a construir a arca, preparar o material, e depois começaram a anunciar que ia chover, que Deus ia mandar um dilúvio, sendo que naquela época não havia chuva sobre a terra, era apenas cair o orvalho sobre a terra. Mas Noé, é como diz aqui a nossa irmã Maria, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. E Noé acreditou na palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando nós nos colocamos debaixo da palavra de Deus, as coisas do Senhor acontecem nas nossas vidas. Foi assim com o centurião: Senhor, não precisa ir, só apenas uma palavra sua e eu tenho certeza que o meu servo será curado. E Noé se colocou debaixo da palavra do Senhor, ele obedeceu a palavra do Senhor. Então começou a fazer a embarcação, começou a fazer o navio, começou a fazer a arca. E acredito eu que quando Noé começou a construir, a fazer, o povo zombando, o povo falando mal e dizendo: maluco, doido, tá ficando gagá, 600 anos nas costas, não, tá gagá, tá doido esse homem aí. Mas a família toda ficou doida junto com ele, porque toda a família ouviu a voz de Noé, porque Noé era reto e íntegro. Quando eu e você, os nossos filhos olham para nós e nos vê andando na presença de Deus, como homens e mulheres íntegros e justos, quando nós precisarmos fazer alguma coisa que Deus nos pedir, eles vão nos atender, eles vão junto conosco. Mas nós precisamos andar com Deus. Estar andando com Deus, aleluia, é algo extraordinário. Quem anda com Deus, queridos, aleluia, tem privilégios. Só que quem anda com Deus também tem lutas, tem dificuldades. Só que tem uma coisa: a vitória é certa. Aleluia. Eu não sei qual é o problema da sua família, qual é a dificuldade que a sua família enfrenta, mas eu quero dizer uma coisa para você: continue andando com Deus, continue obedecendo a voz do Senhor, continue seguindo a orientação de Cristo, e com certeza, querido, a tua casa será beneficiada. Olha o privilégio, olha o benefício de quem anda com Deus. Toda a sua casa é beneficiada. Talvez os filhos de Noé, aleluia, não fossem meninos que obedecessem verdadeiramente a Deus. Talvez não fossem jovens, eram casados, talvez não obedeciam verdadeiramente a Deus. Por quê? Porque Deus só viu Noé como homem justo e íntegro. Deus não fala da família de Noé, Deus fala de Noé. Deus viu Noé, Ele não viu a sua família, Ele viu Noé.
Tanto que nós vamos para Ezequiel capítulo 14 e vamos ver lá 3 homens, Noé, né? Noé, Jó e Daniel. Deus fala dessas 3 pessoas, não fala da sua família, fala dessas 3 pessoas. Como aqui, Deus não falou da família, Deus não escolheu a família de Noé. Deus salvou a família de Noé por causa da integridade de Noé, porque Noé era justo, porque Noé andava com Deus. É por isso que quando Paulo e os Sílas estavam na prisão, que vocês conhecem muito bem a história, eu quero só trazer aqui o foco dessa mensagem. Não vou dizer nem que é uma mensagem, é um atento para as nossas vidas. Paulo e Silas na prisão, oravam e cantavam ao Senhor, quando de repente houve aquele terremoto, as celas, as cadeias se abriram, todo mundo que estava preso ficou livre, os soldados ficaram com medo, o chefe, quando viu, disse: e agora estou perdido, o que será da minha vida? E tentou tirar a sua vida. Aí Paulo, vendo, disse: ei, não faça nada contra a sua vida. Mas o que eu preciso fazer para ser salvo? E disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ao foco: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que obedece o chamado de Deus, uma pessoa que realiza a tarefa que Deus entregou para ele realizar, ele com certeza trará benefícios sobre a sua família. Ele não precisa fazer esforço nenhum, ele não vai precisar fazer, aleluia, sacrifício nenhum. É só obedecer o chamado de Deus, é só obedecer a voz do Senhor, é só fazer aquilo que Deus lhe incumbiu a fazer, e com certeza dos seus o Senhor cuidará, dos seus o Senhor vai tratar de cada um deles. Eu não preciso fazer nada. Você não precisa fazer nada para salvar o seu esposo, para conquistar o seu esposo. Você não precisa fazer nada para trazer o seu filho, a sua filha. A única coisa que você precisa fazer é obedecer o chamado de Deus. E Deus, por consequência, estará trabalhando na tua casa, estará trabalhando e tratando na sua família, para resgatar aqueles que precisam ser resgatados, para curar aqueles que precisam ser curados, para libertar aqueles que precisam ser libertos. Mas eu e você, nós precisamos de uma coisa só: fazer o que Deus nos pede para fazer. Foi fácil fazer o barco? Foi fácil fazer aquela arca? Foi tarefa difícil. Noé era capaz, mas Deus capacita os escolhidos. Deus capacita. E Deus te escolheu para construir uma família. Deus te escolheu para fazer uma família. Então Ele vai te capacitar, aleluia, a conquistar a sua família. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar graça, aleluia, para edificar o teu lar. Porque Deus não chama os capacitados. É interessante nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver, aleluia, que todos que Deus chamou, aleluia, quando Deus chamou Moisés, quando Deus chamou Isaías e outros mais, eles disseram: mas Senhor, cada um deu o seu defeito. Isaías disse: eu ainda sou uma criança. Moisés: eu sou gago, eu sou difícil de falar. Moisés: a capacidade vem de mim. Moisés: a capacidade vem de mim. Isaías: eu que capacito Isaías. Ou seja, Deus deu uma família para você, é porque você é escolhido para abençoar esta família. Você foi escolhido por Deus para ter esta família que você tem. Porque muitas vezes nós olhamos assim e dizemos: uma fase da minha vida, no meu casamento, eu cheguei do trabalho, peguei meu prato e fiquei tão angustiado quando eu peguei o prato da janta aquela noite. Eu fui para a sala, comi na sala, no sofá.
E quando eu fui orar agradecendo a Deus, eu vi de agradecer, eu comecei a reclamar e a dizer para Deus: Senhor, que pai de família sou eu? Que homem sou eu que não consigo colocar o de melhor dentro da minha casa? Eu comecei a me achar incapaz. Comecei a me achar que não tinha condições de ter uma família, de formar, de sustentar uma família. Aí o Espírito Santo veio na mesma hora e falou ao meu coração: filho, quem está cuidando de você e da sua família sou eu. Quem cuida de vocês sou eu. E o que você está tendo hoje aqui fui eu que coloquei na tua mesa. Você não é incapaz, eu estou apenas tratando de você. Eu estou apenas moldando a sua vida. E Deus precisava moldar a minha vida. E Deus começou então a me levar por este caminho. E eu comecei a me achar incapaz, insatisfeito. Quantos pais de famílias, quantos líderes de família muitas vezes se acham dessa forma, se encontram dessa forma, olham para dentro de você, olham para a circunstância e dizem assim: mas... E aí alguns até abandonam o lar, abandonam a família e dizem: é melhor deixar vocês sozinhos porque eu não tenho condições. Não, é melhor você ficar sozinho porque eu não fui escolhido, eu não fui, eu não estou sendo um bom homem, eu não estou sendo uma boa esposa. Não, é melhor vocês se virarem sozinhos, deixa eu ir embora. Não, isso é mentira do inferno. Deus escolheu você, sim, me escolheu. E quem nos sustenta, e quem nos guarda, e quem nos guia é o Senhor. Nós só precisamos andar com Deus. Só precisamos andar com Deus. Eu estava andando com Deus. É uma época do meu ministério que eu muito mais andava com Deus. Eu estava num nível de intimidade com Deus que antes de sair de casa, Deus já me revelava o que ia acontecer na igreja. Deus já me revelava o que ia acontecer na casa. Quando nós íamos fazer um culto de oração, uma campanha, Deus já colocava no coração o que ia acontecer. E Deus já me levava para a oração da intercessão, para orar pelo que ia acontecer. E chegava lá, era aquilo que Deus falava. E eu já estava pronto, não ficava impactado, com medo, porque Deus já colocava no meu coração o que ia acontecer. Só que mesmo naquele nível com Deus, de andar com Deus, eu me achei incapaz. Achei que não era o homem para aquela família, para minha esposa e para o meu único filho que na época tinha, que era o Alexandre. Mas andar com Deus, queridos, supre todas as nossas necessidades. E quem obedece à voz do Senhor, quem obedece à voz do Senhor, queridos, olha, pode ter certeza, seja qual for o problema na sua família, seja qual for a dificuldade, pode ser no ministério, pode ser no trabalho, aonde for, obedeça ao Senhor. Faça o que Deus está pedindo para você fazer. E o resto, Ele cuida. Ele cuida. Ele realiza. Porque o nosso adversário, ele quer nos levar a deixarmos de obedecer a voz, o chamado de Deus. Ele quer nos mostrar que nós não temos capacidade de fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, para formar, para cuidar daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer. Por quê? Porque ele, dentro do lar, muitas vezes Satanás, ele nos leva, quer nos levar a sermos como ele, não ir pelo caminho da obediência. Porque aqui Noé só tinha duas opções: obedecer ou rejeitar o chamado de Deus. Obedecer ou rejeitar o chamado de Deus. E a consequência da rejeição, queridos, aleluia, é condenação. A consequência da rejeição do chamado de Deus é condenação, é perca, é destruição. Mas mesmo na luta, mesmo na dificuldade, obedecendo, Deus
Deus, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Amém? Queridos, eu quero que você construa a sua arca, construa a sua casa, edifica o teu lar. Por mais difícil que esteja, por mais difícil que seja, por mais precário que sejam as nossas situações, obedecer a voz do Senhor vai trazer um grande livramento para a nossa família. Porque Noé foi chamado para fazer uma grande embarcação. Por que uma grande embarcação? Porque Deus ia mandar um grande dilúvio. E só aquela grande embarcação poderia suportar aquele dilúvio. Só uma grande embarcação poderia suportar aquele grande dilúvio. Quantas famílias, quantos lares estão passando por dilúvios, tempestades. Mas eu quero dizer para você uma coisa: continue obedecendo, continue andando com Deus. Construa o teu barco, construa a tua arca, e a tua família será guardada, guardada, guardada. Porque o diabo, ele quer nos levar pelo caminho da desobediência. Da desobediência. E quando um casal, um dos cônjuges, começa a desobedecer a voz do Senhor, começa a desobedecer o chamado que Deus tem para a sua vida, a família começa a sofrer. Toda a família sofre, toda a casa sente quando algum dos cônjuges começa a desobedecer a voz do Senhor, o chamado de Deus. Então, cônjuge, meu querido, minha querida, filho, filha que aqui está, desobedecer o chamado de Deus, deixar de fazer o ministério, realizar o ministério que Deus colocou na sua vida, é trazer tempestade, é trazer dilúvio sobre a sua casa, é trazer dilúvio sobre a sua família. Então não desobedeça, faça somente o que Deus colocou nas suas mãos. Porque observe bem, quando Eva desobedeceu, quando Eva saiu do chamado, saiu da vocação, deixou de andar com Deus, ouviu a voz da serpente, a família, Adão e Eva, foram banidos do jardim, lugar de delícia, lugar de prazer, porque um dos cônjuges deixou de obedecer o chamado, a vocação, deixou de andar com Deus. E é interessante uma coisa: Satanás, ele é expert, ele nos prova sempre. Ele sempre vai tentar testar a minha vida e a tua vida, para saber se você tem convicção do que Deus tem na sua vida, se você está convicto do que Deus tem na sua vida, da palavra que Deus direcionou para a sua vida, das promessas que Deus tem para a sua vida. Satanás, quando chegou no jardim, pegou Eva sozinha, ele disse: olha, se você comer, Deus não deixou você comer esse fruto aí, porque se vocês comerem, vocês vão ser que nem ele, vocês vão conhecer o bem e o mal. E Eva, quando direcionou a palavra de novo para a serpente, não, o Senhor disse que para nós não tocarmos e nem comermos. Eva já perdeu o foco, porque podia tocar, só não podia comer. Ela não tinha certeza do que Deus tinha falado com ela, ela não tinha convicção do que Deus havia falado com ela. E muitas famílias estão se perdendo, estão sendo dizimadas, porque o líder da família, aquele que foi chamado, ele deixou de crer que a sua família vai ser salva. Ele deixou de acreditar nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Ele perdeu o foco.
E Satanás sabe muito bem disso. Ele nos prova sempre. Ele vai dizer: Wagner, você não foi chamado para pastorear. Você não foi chamado para poder ministrar. Você não está em condições de ministrar. Você não pode. Mas eu tenho que olhar para aquele que me chamou, que é fiel. Você tem que olhar para aquele que te chamou, para aquele que prometeu na sua vida. E Noé passou por isso. Noé passou por isso. Foram 120 anos pregando, anunciando que o dilúvio ia vir. Mas Noé conseguiu manter a sua família. Noé conseguiu manter a sua família convicta do que Deus falou com ele. Mas em primeiro lugar, você que ouviu a voz de Deus, você que Deus entregou na sua mão essa responsabilidade, você é o primeiro que não pode perder essa convicção. Você é o primeiro que tem que estar convicto do que Deus entregou nas suas mãos. Porque a falta de convicção nos leva a andar fora da presença de Deus. O que é andar